Bíblia e abra comigo em Levítico, capítulo 25. Nós estamos no ano do descanso no Senhor, amém? O nosso descanso está no Senhor, amém? Declare comigo: o meu descanso está no Senhor. Durante esses dias, o dia de hoje, de domingo, começamos já na segunda-feira, terça-feira, né? Porque na verdade o primeiro dia foi terça, na virada do ano, e hoje e domingo, dando um alinhamento e direção para o ano. Você que quer direção de Deus para ter um ano abençoado, você não pode ficar de fora desses cultos, amém? Porque você vai receber direção de Deus para a tua vida, para que a tua vida seja completamente transformada e restaurada. Levítico capítulo 25 diz: o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra guardará o Shabat ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá um Shabat de descanso. Fala comigo: haverá um sábado de descanso. Amém? Para a terra, um sábado ao Senhor. Tu não semearás o teu campo e nem podarás a tua vinha. Não ceifará o que nascer espontaneamente depois da tua colheita. Não colherás as uvas da tua vinha descoberta, porque este será o ano do descanso para a terra. E o Shabat da terra será alimento para vós e para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu servo contratado, e para o estrangeiro, e para o peregrino contigo, para o gado, para os animais que estão na terra, e todo o seu incremento será para o alimento. E tu contarás 7 Shabats de anos, 7 vezes, durante 7 anos, o espaço de 7 Shabats de anos será para ti 49 anos. Versículo de número 19. E a terra dará o seu fruto, e comereis até fartar nela, e habitareis em segurança. E se disserdes: o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem de colher. Então eu mandarei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Amém? Eu darei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 próximos anos seguintes. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. E quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, irmãos, é muito importante que nós venhamos entender. Amém? A Bíblia diz que Deus, coloca esse texto, Samuel, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Preste atenção. Por que Deus não age na terra antes de revelação? Porque a atitude de Deus na nossa vida precisa ser entendida. A Bíblia fala que nós erramos em não conhecer a palavra. O meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra, a Bíblia diz. Então, quando ele fala nesse texto, certamente o Senhor, Deus não fará coisa alguma, Amós 3,7, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que ele está querendo dizer? Profeta no original, no Velho Testamento, significa porta-voz. Profeta não necessariamente é aquela pessoa que fala o número do teu RG, ou que fala sobre futuro. Não necessariamente. Deus pode usar um profeta para entregar uma palavra de revelação, de conhecimento da tua vida, pode, mas não necessariamente, como a gente aprendeu aqui, não necessariamente o ministério profético se resume a isso. O profeta é todo aquele que é o porta-voz de Deus. Quando eu estou aqui ministrando para vocês a palavra, eu sou um profeta, eu sou um porta-voz de Deus. A palavra profeta é porta-voz. O primeiro profeta da Bíblia foi Abraão. Você não vê grandes milagres, curas através de Abraão, mas ele foi boca de Deus.
Outro profeta foi Arão. A Bíblia fala: Moisés será como Deus sobre o povo e Arão como profeta sobre o povo, porque ele vai ser o porta-voz de tudo que eu te revelar, vai ser o porta-voz. Então veja a importância de sempre, antes de Deus agir, ele levanta um porta-voz para dizer o que vai acontecer. Amém? Então qual é a estratégia do diabo, de Satanás? Impedir que você saiba dos segredos, de que você entenda a revelação do que Deus vai fazer. Por quê? Sem o entendimento do que Deus vai fazer, você ficará fora daquilo que Deus vai fazer. Deus, ele só se move na terra. Antes dele se mover, ele traz a revelação do que será feito. Jesus foi enviado como Messias, mas 450 anos, mais de 400 anos atrás, ele levantou profetas para profetizar como o Messias viria e que viria um Messias. Quando o povo estava no Egito, eles ficavam aguardando a profecia de um libertador que ia ser levantado. Você vê que sempre antes de agir, Deus traz o quê? Uma palavra profética, para que as pessoas tenham um entendimento. Na hora que Deus fizer, eu entendo isso que Deus está fazendo, Deus já falou antes. Então deixa eu te falar uma coisa: se você é pego de surpresa naquilo que Deus está fazendo, é porque você está fora daquilo que Deus está fazendo. Se você é pego de surpresa naquilo que está acontecendo, eu tenho uma notícia ruim para te dar: você está ficando de fora do que Deus vai fazer, porque Deus sempre usa profetas, porta-vozes, para revelar ao seu povo aquilo que ele vai fazer antes de fazer, porque Deus não pode dar herança para um povo que não tem entendimento. A Bíblia fala: se o herdeiro for um menino, de nada o difere de um escravo. O que ele quer dizer? Se você confia uma herança a um filho infantil, imaturo, sem entendimento, você coloca a perder toda a herança, porque ele se torna escravo da herança. Ele se torna escravo daquela herança e não usa a herança como uma ferramenta. Quem está entendendo? Então Deus, ele quer abençoar o seu povo. Amém? Deus quer abençoar a minha vida e a sua, mas antes de te abençoar, ele precisa trazer o quê? Entendimento dessa bênção, porque a bênção, ela gera em nós o quê? Uma responsabilidade. Amém? Então eu quero ser boca de Deus para preparar você para esse ano. Eu quero te preparar para que quando as coisas aconteçam, você esteja pronto e preparado para receber da parte de Deus. Quantos querem? Amém? Então você que está anotando, anote. Você que não está anotando, passe a anotar, para que você possa estar recebendo de Deus. O maior interesse do inimigo é que você não entenda, porque você não pode desfrutar daquilo que você não entende, daquilo que você não compreende. Você só desfruta do que você compreende, e existem bênçãos e benefícios para serem liberados sobre a nossa vida. Deus, ele deu uma direção para o povo de Israel, antes deles possuir a terra. Sempre vou repetir isso: antes de Deus liberar uma bênção, liberar uma promessa, ele traz o quê? Um entendimento, uma responsabilidade. Então ele fala: Moisés, antes do povo entrar na terra da promessa, essa terra Canaã, onde emana leite e mel, aonde uvas são necessários 2, 3 homens para carregá-las, um cacho de uva, uma terra abençoada, uma terra fértil, que eu darei ao povo. Antes deles entrarem, eles precisam ter um entendimento. Lá é uma terra frutífera, é uma terra abençoada, não vai faltar alimento, não faltará nada, porém eles precisam de um entendimento. Durante 6 anos, eles vão plantar, eles vão arar a terra, vão plantar, mas no 7º ano eles darão descanso para a terra. No 7º ano eles não vão plantar nada, eles não vão arar a terra, eles não vão adubar a terra. Se crescer mato, eles não vão cortar, vão deixar o mato crescer, porque a terra vai precisar do descanso. Veja só, o que Deus está querendo ensinar para os homens. E aí os homens, aí Deus, ele já antecipa as dúvidas que eles vão ter. E no verso 20, como nós lemos aqui, né? E se vocês disserem, ele está falando aqui em Levítico 25, verso 20, se vocês perguntarem, talvez, ele fala, talvez vocês perguntem. Olha como é que Deus, ele é tremendo. Ele fala, talvez vai gerar uma dúvida. E aí, mas tudo bem, eu não vou plantar, eu não vou preparar a terra, como é que eu vou comer? Porque, irmãos, naquela época não tinha maneiras eficazes de estocar alimento, não tinha equipamento de refrigeração, não tinha armários para estocar alimentos, para impedir que os alimentos fossem atacados por animais, né? Não tinha como refrigerar o alimento.
então não tinha supermercado, então eles comiam daquilo que eles plantavam. Então eles estavam acostumados sempre a comer do fruto do seu trabalho. Eles sempre comiam do fruto do seu trabalho. Eles preparavam a terra, lançavam a semente, cuidavam da terra para que ela continuasse frutífera, esperavam a semente morrer, germinar, crescer, dar fruto. Quando dava fruto, tinha o tempo certo de colher o fruto. Além de preparar o alimento, de semear o alimento, eles tinham que colher. Eles tinham que fazer todo o processo. Então eles aprenderam a ser um povo trabalhador, um povo com muito trabalho braçal e de logística. Então uma mulher hoje, se ela já tem uma dificuldade de preparar um alimento que vem praticamente pronto do supermercado, se uma mulher, uma irmã ou um irmão que ajuda a sua esposa, né, que não é pecado o irmão cozinhar também, né, não vamos ser machistas, você compra lá uma mandioca, já tem mandioca descascada, você já compra alimento pré-cozido, limpo. Já é difícil você cuidar de tantas coisas disso da casa, com todos os eletrodomésticos e utensílios que você tem. Você imagina naquela época, eles tinham que ter uma logística muito grande para preparar a terra, adubar a terra, depois arar a terra, depois jogar semente, depois aguar a terra, irrigar a terra, depois livrar a terra, as plantas das pestes, depois no momento certo, agora é o momento, colher, depois preparar o alimento. É muito trabalho, é muita logística. E Deus quis ensinar o que para o povo? Que essa rotina, preste atenção, de logística, de trabalho, não podia governar eles. O que tem acontecido nos nossos dias? Que a logística de trabalho que nós temos vivido tem dominado a nossa vida. Nós temos virado pessoas controladas pelas rotinas e responsabilidades. Nós não damos mais destino. Não é Deus mais que dá destino à nossa vida, são as circunstâncias. Eu estou tão cansado, é tanta circunstância, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Parece que as circunstâncias, elas tomaram forma e conta da nossa vida. A Bíblia fala que Deus colocou o homem na terra para sujeitá-la e dominá-la, e não para ser dominado pela terra. A Bíblia diz isso lá em Gênesis. Deus colocou o homem na terra para dominar e sujeitar sobre ela e sobre todas as coisas. Deus não nos colocou para ser escravo. E a Bíblia fala que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, para que Ele governasse na terra. Então a terra é uma bênção de Deus. Mesmo com o pecado que entrou na terra, trouxe maldição, trouxe espinhos, abrolhos, trouxe todas as coisas que foram adulteradas pelo pecado. A terra é bênção, se nós estivermos debaixo da orientação da palavra, se nós vivermos debaixo da palavra. Então hoje muitas pessoas estão aqui estressadas, muitas pessoas, o que elas ganham, elas gastam com remédio, elas gastam com conforto para tentar dormir melhor, para tentar viver melhor, porque elas estão destruídas. E Deus, prevendo isso, Ele ensinou o povo. No verso de número 20, como eu ia ler para vocês, Ele fala assim: caso alguém pergunte, e aí, como é que eu vou comer? Por que Deus falou isso? Porque Ele sabia que essa dúvida ia surgir. Por quê? Porque inevitavelmente a mentalidade do povo era o quê? Eu só como se eu semeio, e se eu planto, e se eu colho. Resumidamente, o meu alimento, ele é garantido através do quê? Semeadura, plantio e colheita. O alimento deles era garantido através de quê? E colheita. Então eles começaram a entender que a vida deles se baseava nessas três coisas: em semear, plantar, colher. E então Deus sabia que eles teriam essa dúvida, e Deus falou: caso alguém pergunte. Às vezes Deus, ele tem um bom humor, né? É lógico que todo mundo é perguntar. Ele falou: caso alguém pergunte, né? Ele é onisciente, ele sabe tudo. Como eu vou comer? O que Deus já está mostrando? Ele está desconstruindo uma mentalidade, uma fortaleza que foi construída na mente das pessoas. Olha, nós precisamos comer, então temos que plantar, temos que semear e temos que colher. Então ele já está quebrando uma mentalidade, dizendo: caso alguém pergunte o que comeremos no 7º ano, eis que não havemos de semear, nem de colher. Não temos permissão, não temos permissão de semear, nem de colher nesse ano. O que comeremos? Talvez você
quando está aqui na presença de Deus, você recebe direções, você automaticamente, a tua mente já aciona a mente racional e fala, mas como que você vai viver desse jeito? Aí tem gente que olha e fala assim, eu não sirvo para ser como pastor, não, viver pela fé. E você vive de que forma? Veja o que você está falando. Você quer dizer então que o que você vive hoje é você que garante. Veja como Deus quer confrontar a nossa mentalidade. Porque, irmão, o descanso, aí começa a entrar, ele não se trata de uma casa boa. O descanso não se trata da melhor cama, do melhor alimento, do melhor sofá, da melhor TV, do melhor carro. O descanso se trata em você, em quem você está, dependendo do descanso, em que condição você se coloca. O descanso é um estado de espírito, é um estado espiritual em Deus. Porque eu pego Paulo e Silas na prisão, não era algema dessas não, era aquela madeira que prendia. Quem já assistiu o filme do Ben-Hur? Aquele momento que eles prendem ele, levam ele preso, é 2 madeiras assim, ó, e a corrente nos pés, e eles vão lá e prendem ele no navio, daquele jeito. E Paulo e Silas estavam na prisão, pés e mãos amarrados, totalmente desconfortável, mas eles eram livres, porque eles descansavam no Senhor. Amém? A Bíblia diz, ainda que a terra se mude, e os montes se abalam, há um lugar em Deus para mim. Aleluia. Então, o descanso não se trata disso, senão nós iríamos nos bairros mais nobres de Pouso Alegre, e diríamos assim, ora, é muito simples ser feliz e ter descanso, é só eu ter uma casa dessa, ter isso, ter aquilo, e eu vou ter descanso. E é daí que brota a inveja, que é outra coisa também que rouba o descanso, porque você deseja o que o outro tem, porque você pensa que tendo o que o outro tem, você vai ser feliz. Isso eu chamo de síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer, ele olhou para Deus, e a Bíblia fala, que entrou iniquidade no coração de Lúcifer. A palavra iniquidade significa malícia, repita comigo, malícia, e ele deixou de ser puro e se tornou malicioso, e a Bíblia fala que ele olhou o trono de Deus que estava acima dele, e ele falou, se eu subir acima do trono dele, e fizer um trono acima do trono dele, eu também vou ser adorado como ele é. O que é isso, irmão? Inveja, desejar o que o outro tem. Às vezes você olha, se eu tivesse aquele carro daquele irmão, se eu tivesse aquela esposa daquele irmão ou aquele marido, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquilo lá, eu também seria feliz. Eu já vi os outros falando isso. Isso é inveja, e isso é síndrome de Lúcifer. Isso começou com Lúcifer. Ele disse assim, se eu tiver um trono como de Deus, eu vou ser também feliz e adorado e completo como Deus. Só que Lúcifer não foi criado para aquela posição. Aquela posição é de Deus. Então olha para mim, Lúcifer tinha um entendimento que o que fazia Deus ser Deus era o trono, e não o caráter de Deus. E era o contrário, o que dava direito a Deus sentar naquele trono, era por quem ele era e não porque ele possuía. Então a pessoa que está sendo enganada pelo diabo, para se tornar, assim como o diabo é a imagem e semelhança dele, ele faz com que ela pense o quê? Que você precisa ter para ser. Mas na verdade você não precisa ter para ser. Você precisa ser filho, precisa ser afirmado por ele, para que você seja completo e feliz. Então o diabo coloca essas mesmas coisas em nós. Se eu também tiver aquilo, eu vou ser completo. Ele pensava, se eu tiver um trono como o de Deus, eu vou ser como Deus. Não, mas o que fazia Deus estar no trono, era o caráter de Deus, e não a posição dele estar no trono, que fazia ele ser quem ele era. Quantos entenderam? Então muitos não têm esse descanso por causa disso, eles são atacados pelo diabo, eles são atacados pelo inimigo, e eles pensam, não, eu vou trabalhar para me ter isso, eu vou trabalhar até eu obter isso, aquilo e aquilo outro, eu vou ser feliz. E aí você descobre uma coisa, irmão, que nada disso pode te fazer completo, que nada disso pode fazer você feliz. Só o Senhor pode satisfazer você, só a presença dele pode satisfazer você. É por isso que é um engano, muitas igrejas ficam pregando só coisas, você ter coisas, ter isso, ter aquilo. Ter coisas sem ter ele não adianta nada. Ele falou para o jovem rico,
E aí, o que você tem feito? Você tem observado o mandamento? Tenho. Você tem praticado? Tenho. Você tem feito tudo isso certinho? Tenho. Desde a minha infância eu faço tudo isso ao Senhor, que é o único que tem a capacidade de olhar no nosso interior e aprovar e reprovar o que nós estamos fazendo pela nossa motivação e intenção, porque seremos julgados não só pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela intenção do que é feito ou do que é deixar de fazer. Ele olha para aquele jovem e fala: alguma coisa te falta. Irmão, é tão triste quem só tem dinheiro, é tão pobre quem só tem dinheiro, porque aquele jovem rico, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas Jesus disse: algo te falta. A Bíblia fala o que? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, para que as outras coisas o sejam. As coisas são acréscimo, elas não são prioridade para a tua vida. Vou repetir: as coisas não são prioridade para a tua vida, elas são acréscimo. A prioridade é o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando você troca as coisas pelo reino, você está dizendo que aquilo que deveria ser acréscimo é a prioridade, e aquilo que deveria ser prioridade não é prioridade para você. Quando você deixa a presença de Deus para fazer qualquer outra coisa, para trabalhar até tarde, para buscar alguma coisa que você precisa na tua vida, você está trocando a prioridade pelo acréscimo. As coisas são acréscimos, são consequências, são bênçãos, mas são acréscimos, não é a prioridade da nossa vida. Por quê? Eu posso ter coisas e não ter aquilo que me faz completo. Aquele jovem rico tinha tudo, mas não tinha nada, porque Jesus disse: alguma coisa te falta. E como que eu faço para ter isso que me falta? O Senhor falou para ele: pega tudo que você possui, vende e dá aos pobres, depois me segue. Não necessariamente que Jesus vai pedir para todo rico vender tudo que tem e dar, mas naquele caso, Jesus precisava tirar dele a única coisa que impedia ele de ter aquilo que era o mais importante. A Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, porque ele ama as coisas, ele ama as riquezas. Um rico trabalha dia e noite para ter o que ele quer. Um rico dá a vida dele para dar o que ele quer, mas ele não é capaz de abençoar um irmão. Ele não é capaz de abençoar um projeto na África. Ele não é capaz de dizimar, ofertar e primiciar, porque o dinheiro é Deus para ele. O dinheiro manda na vida dele. Quando alguma coisa na casa dele está quase estragada e quebrada, aí ele dá para alguém. Ele dá uma limpadinha, uma melhoradinha e dá para alguém e compra novo. Ele não é capaz de ir lá na loja comprar novo e dar. Jesus falou para ele: pega tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue. E o texto diz que ele ficou triste, porque ele não foi capaz de fazer isso. Irmão, que loucura! Deixa eu te perguntar, é possível encontrar Jesus e sair pior do que você começou nesse encontro? É. Esse jovem rico prova para nós que é. Ele encontrou com Jesus, ele encontrou com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o autor e consumador da fé, o autor da vida, e ele foi capaz de desprezar isso, e ele foi embora pior do que antes, porque agora ele tem consciência do que era necessário ser feito para receber aquilo que o faria completo, e ele não foi capaz de abrir mão das coisas para ter aquele que o fazia completo. Então deixa eu te falar, é capaz de você entrar na igreja, e se essa igreja for realmente uma igreja de Cristo, é capaz de você sair pior do que quando você entrou. Mas se você for uma igreja humanitária do homem, é capaz de você sair mais empolgado e feliz do que você entrou. Mas essa empolgação vai durar pouco tempo, e você vai voltar numa situação muito pior do que estava antes no início, porque você não quer aceitar o fato de que só existe uma maneira de você ser abençoado, é você aceitando a verdade e sendo liberto. Talvez muitos de vocês nesta noite, para serem libertos, precisam deixar algo, entregar algo na tua vida, uma atitude, trabalhar menos, gastar mais tempo na presença de Deus. Tua filha tem saudade de você, irmão. O teu filho está crescendo e você não está vendo. Tua esposa tem saudade de você.
Teu marido tem saudade de você. Você trabalha no emprego para ganhar R$2.500 e gasta R$1.000 pagando uma pessoa para criar o teu filho. Faz as contas. Se você está querendo dizer então que a ausência do teu filho, R$1.500 vale mais do que ele, do que a presença de estar com ele. Por quê? Porque você não pode ficar sem a internet de tantos gigas, você não pode ficar sem tantas televisão, você não pode ficar sem aquele carro. Isso você vai poder ter em qualquer outro momento da tua vida, mas esse momento que você está perdendo com teu filho, nunca mais você vai poder ter, irmã. Vejam que as mulheres, elas conseguiram a independência. Eu não sou contra a mulher trabalhar, deixar bem claro, mas alguns casos que ela pode estar em casa cuidando do filho e não precisa trabalhar por ganância para ter mais coisas, porque o dinheiro do marido sustenta, não é necessário. Veja que a mulher, ela lutou tanto por essa liberdade. E eu te pergunto hoje, as famílias estão melhores do que antigamente? Na grande parte delas. As mulheres estão mais felizes do que antigamente? Os casamentos estão melhores do que antigamente? Então alguma coisa está fora de lugar. As crianças são tão educadas como antigamente? Então fala assim, alguma coisa está errada. Então quando nós falamos, irmãos, sobre ano do descanso, não significa que você não vai fazer nada. A pastora falou, explica para ele, senão tem gente que vai achar que não tem que fazer nada. Não é descanso de não fazer nada, é o descanso aqui interno de colocar a tua expectativa no Senhor e não no que você faz, e se possível trabalhar menos. Amém? Então veja bem, quando o Senhor fala, se alguém perguntar como é que eu vou comer, eu tenho a resposta está aqui no verso 21, então, podem ter certeza de que no sexto ano, eu lhes enviarei a minha. Será que você entende o que significa bênção? Talvez você não consiga entender, porque você não pode tocar, você não pode sentir, né? Como uma ferramenta que você usa no seu trabalho. Eu enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3. O que ele está querendo dizer? No sexto ano, que é o ano que antecede o sétimo, o que a terra vai produzir será suficiente para alimentar por. Então ele vai fazer 3 anos em 1. Deus pode fazer isso? Cientificamente é possível isso? Não. Espiritualmente é possível isso? Através de quê? Da bênção. Então a bênção, olha para mim, recebe no teu espírito. A bênção, ela tem um efeito muito maior de quantidade e qualidade do que o trabalho braçal. A bênção tem um efeito muito maior e produz muito mais do que aquilo que eu posso fazer. Uau! Então é possível trabalhar pouco e ganhar muito? Sim, através a Bíblia fala que é Ele quem dá força para adquirires riquezas. É Ele que dá capacidade. Eu conheço uma pastora na Bahia, eu fui pregar lá na Bahia. Ela é pastora junto com o pastor lá, marido dela, auxiliar de um outro pastor, do apóstolo Eduardo. Ela tem um testemunho fantástico. Talvez você é carnal, algum aqui é carnal, não vai acreditar. Mas ela falou assim, vou te contar o meu testemunho. Eu estou mudando para Belo Horizonte. Eu falei, por quê? Aí o apóstolo Eduardo falou, conta o testemunho para ele. Ela estava, o marido trabalhando muito, e ela também tendo que trabalhar muito. Isso. Pode deixar aí. E os irmãos, desculpa, eu estou tossindo, minha garganta está secando rápido. E ela não tinha tempo para os filhos. Eles têm, eu acho que 4 ou 5 filhos. E ela queria ter mais tempo para os filhos. E ela orou e orando. Ela nunca trabalhou com software. Ela nunca trabalhou com computador, como os irmãos trabalham aqui. Não tinha entendimento. E ela orou, e um dia de madrugada o Espírito Santo levantou ela e falou assim, pega um papel e pega uma caneta e começa a anotar tudo que eu falo. E ela começou a anotar. E foram várias noites ela anotando tudo. E o Senhor falou para ela, eu estou te dando um aplicativo de celular para auxiliar no cuidado da saúde médica de crianças e de idosos. O Brasil
é um dos países que aumentou o número de natalidade e aumentou o número de vitalidade, está vivendo mais. Então o Brasil daqui a alguns anos vai ser um dos países que vai ter muitos idosos e muitas crianças. Então o Senhor deu para ela esse aplicativo. Ela foi até uma pessoa da confiança dela que mexe com isso e mostrou: o que é isso aqui, que nem eu sei o que é esse negócio. Falou assim: isso aqui é uma engenharia, isso aqui é coisa de engenharia da computação. Como é que você fez isso? Você leu alguma coisa? Não leu? Não, Deus me deu. Você acredita que Deus é capaz de fazer isso? Ele falou: então vamos fazer o seguinte, você vai ser meu sócio, me ajuda. E o cara coloca na prática tudo que ela colocou no papel, criou o aplicativo. Resumindo a história, ela fechou um contrato com a maior clínica e plano de saúde e rede de farmácias da região toda metropolitana de Belo Horizonte. Ela está mudando para lá, montando um escritório para poder atender esse aplicativo que está sendo lançado agora esse ano. E o marido teve que sair do emprego para mudar para lá, porque só o que eles vão ganhar através disso já é o suficiente para garantir o futuro deles e dos filhos deles. Então, Deus, Ele pode te dar condições. Talvez você tenha um sonho de ter mais tempo para a família, de ter mais tempo para Deus, e Deus pode te dar um negócio, Deus pode te dar uma ideia, uma maneira. Ore, busque a Deus. Isso que eu estou falando é bíblico. A Bíblia fala que eles acabaram de sair do Egito, todo mundo era escravo, só sabia pisar feno, palha e barro. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre Betzalel enquanto ele dormia. Betzalel no hebraico significa aquele que se move à sombra de Deus. E quando ele acordou com capacidade de artesão. E todos os utensílios do tabernáculo, arca da aliança, tudo isso que a gente vê, candelabro, esse Betzalel que fez. Aquele cara que pisava palha com barro. Porque enquanto ele dormia, Deus derramou habilidades sobrenaturais para ele. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que Deus deu a capacidade para o homem, a ciência nos últimos dias é se multiplicar. Quem capacitou o homem para criar avião, fazer essas coisas, foi Deus. Amém? Deus, ele pode te capacitar, mas você tem que descansar nele, depender dele. Deus está garantindo ao povo, então, uma mentalidade. Quando vocês entrarem na terra, eu vou dar uma terra abençoada, porém, vocês precisam ter uma nova mentalidade. E a mentalidade vocês vão trabalhar sim, mas no 7º ano vocês vão descansar, e a minha bênção vai alimentar vocês. A Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse, e 1000 anos como se fosse um dia. Amém? O povo, nossos avós e bisavós, na humildade deles, muitos não sabiam ler, nem tiveram condição de ler a Bíblia, eles eram muito sábios em dizer: meu filho, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Quem está entendendo? Então, Deus, ele fala: olha, eu vou abençoar vocês, a minha bênção vai fazer a diferença. Então, como eu posso ter um resultado maior do que eu esperava? Através da bênção. Você pode trabalhar, você pode ser um ótimo profissional, dar duro. Se você não tem a bênção, você não tem nada. Você não vai ser próspero, você nunca vai ter descanso. Amém? Quantos entenderam? Glória a Deus. Podem ter certeza que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção. Fala comigo, Senhor. Levanta a tua mão e fala: eu recebo a tua bênção para que eu possa colher nesse ano. Por que eu estou falando que é o ano do descanso? É algo, preste atenção, Deus falou comigo, é algo particular para mim, porque esse ano, 7 na Bíblia fala do número da perfeição, e 7 fala de um encerramento de um ciclo, de um término de um ciclo, para que depois comece um novo ciclo. Isso é um símbolo, uma simbologia profética. Deus, ele sempre trabalha com os números. Esse ano está completando o 7º ano que nós mudamos para cá e que implantamos essa igreja. Eu já pastorei outras igrejas, mas igrejas que nós plantamos, começou do zero com a gente, essa é a 7ª. Eu já pastorei mais de 7 igrejas, mas que eu plantei, eu e minha esposa e filhos, essa é a 7ª. 7º ano, 7ª igreja. Nós temos hoje ligado a nós 7 igrejas.
Nós temos hoje, sem pensar, né? Foi algo de Deus, depois o pastor Hildo me mandou, 7 diáconos na igreja. Nós temos hoje, caminham conosco, eu pastorei hoje 7 pastores, contando com os pastores daqui. Tudo 7. E Deus falou comigo, nesse ano vai ser um ano do descanso no Senhor, Diego. Você não vai precisar fazer muita coisa, e o pouco que você fizer eu vou abençoar muito, e haverá uma multiplicação. Então esse ano nós vamos colher, não é que a gente não vai colher, nós vamos colher dos anos anteriores, do 6º ano, como se fosse um ano, como se fosse 3. Não é que você não vai colher, não é que você não vai comer, vai colher muito, até mais, porque será um ano, 3 anos em um, amém? Mas o desse ano, o que vai ser descansar, vai ser deixar para a terra. Mas espera aí, esse número 7 não tem nada a ver comigo, eu estou na igreja agora, eu cheguei agora, ou tão pouco eu fiz coisas boas nesse ano passado, eu errei demais, eu falhei. Você está debaixo da autoridade minha, você é meu filho espiritual, você está numa casa de paternidade, então aquilo que o pai alcança é herança para o filho, amém? Tudo que eu conquistei e alcancei no Espírito, no reino do Espírito, eu divido com vocês, eu derramo sobre vocês, mas só recebe aquele que, não é só que honra na presença, querido, mas aquele que no Espírito está ligado, só pode receber quem tem uma aliança no Espírito. Então, mas eu errei demais no ano passado, arrepende, muda a semente que vai mudar a colheita, arrepende, se conecta com a gente, se aproxima da gente e você vai colher. Mas se você não fizer isso, você não vai colher. Não é porque você está aqui na igreja somente que você vai colher. Você tem que estar conectado. Eu estava vindo para cá e toda hora via placas, aliança não sei o que, aliança, o senhor falou, é tempo de aliança. É tempo de quem está em dúvida fazer aliança comigo e com você. Porque só vai colher, é algo particular, igual eu te falei, que Deus falou para mim. A igreja vai colher, mas vai colher como consequência daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então para você colher, você tem que estar aliançado comigo e com Deus, tem que estar com o meu espírito, tirar a dúvida, abrir o coração e caminhar, amém? Glória a Deus. Aqui, esse tudo que eu estou falando é só uma introdução ainda, de muitas coisas, é muito rico isso. No capítulo 15 de Deuteronômio, fala disso que eu estou falando. Deuteronômio capítulo 15, fala de perdão. Ah, mas fulano de tal falhou comigo, eu sou pastor, e está sujeito as pessoas a errar comigo, falhar. Às vezes a gente acha que só o pastor pisa na bola com a gente, mas o povo pisa muito na bola com o pastor. O povo não obedece, o povo pede direção, não obedece, quando está com problema aí procura a gente para ajudar. O povo é desobediente, o povo desonra, desrespeita, trai a fidelidade da gente, não é leal, e lá vai um monte de coisa. Mas o que importa? Que Deuteronômio 15 fala, ao final de cada 7 anos, cancelem todas as dívidas. Então, o 7º ano é um ano também de, irmãos, vocês não me devem nada, está tudo perdoado já, e aonde eu falei com vocês, já está perdoado também, porque só recebe o perdão aquele que dá. Então nós estamos limpos, estamos kit uns com os outros, e da mesma forma você tem que perdoar todos que te devem. Aí eu vou te dar uma palavra difícil agora, hein? Sabe aquela pessoa que está devendo dinheiro para você? Você quer colher em 2019? Você vai ter que perdoar a dívida dela. Agora o amém diminuiu, né? Ainda bem que eu sou correto, não devo para ninguém, né? Senão eu ia sair no lucro agora. Deixa eu te falar. O amém diminuiu, né? Você está vendo que não é tão fácil obedecer? Vocês querem colher a bênção, mas não quer obedecer bonitinho. Por quê? Vocês são espertos, querem tirar proveito em tudo. Eu falei de propósito para confrontar você. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, cancele as dívidas de todos a quem vocês tiveram feito Não é que o cara comprou tua casa, tá dividido, não é isso também. Estou falando de dinheiro, né? Que você foi lá e emprestou. Você vai falar assim,
Está perdoado. 3 amém. O resto vai continuar cobrando vocês. Olha o verso 2. Está vendo? Quantos querem ser abençoados? Quantos querem a glória? Aí põe aquela pulseirinha, põe no seu... Não adianta nada. É tudo conversa para boi dormir. Você quer ser abençoado? Tem que obedecer. Tem que obedecer. Por que eu tenho que obedecer? E você só tem que ficar na cadeia de balanço, recebendo na mamata a benção que eu estou plantando. Não. Se você quer comer da minha colheita, você tem que ter a atitude que eu tenho. Por isso que eu falei, você tem que ter uma aliança comigo no Espírito, achar no Espírito. Mas que loucura é essa, pastor? É do mesmo jeito que falaram que era loucura quando nós rapamos a cabeça, do mesmo jeito que tanta gente criticou a gente quando ele estava usando o pano de saco, e agora o povo está vindo aqui comer, do povo louco, que rapa a cabeça e anda descalço. Mas na hora que eles precisam de cura para enfermidade, uma vez vem aqui, nos loucos raspados. É aqui que eles vêm. A gente já fica longe já para não falar que a gente, não, é que não tem aonde ir, é perto de casa, então eu vou lá, e o povo vem, ó, quinta-feira, primeira quinta do ano, lotado, vem uns loucos de Maria da Fé, vem uns loucos não sei lá de onde, borda da mar, cada um mais doido que o outro. O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você vir aqui, o que você está fazendo aqui? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Verso 2, olha, o cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos. O ímpio não, deixa o ímpio se lascar, deixa ele te pagar. Tá? Deixa ele se lascar, que ele tem que arrepender, tem que converter. Agora os irmãos, você faz o quê? Está perdoado. Por que o amém diminui, gente? Olha só, sai esse espírito interesseiro que você tem. Empréstimos que fizeram aos irmãos, ninguém exigirá o pagamento do seu próximo. Ixi, dos seus parentes, aquele cunhado, Senhor, que eu orei para Deus levar ele, que não me pagava, olha só. Os parentes, pois chegou o tempo do Senhor. Aí todo mundo que está ouvindo isso aqui na internet vai, lá vem esse louco de novo, uma hora raspa a cabeça, outra hora pano de saco, só que tudo que o louco fala aqui, dá certo, né? Alguma vez eu falei alguma coisa aqui que deu errado? Então vocês não têm motivo para me chamar de falso profeta. Você pode chamar você de incrédulo, mas não pode me chamar de falso profeta. Aí doeu, hein? Você pode dizer, não, eu sou incrédulo, eu não acredito, então eu não quero fazer. Mas de falso profeta você não pode me chamar. Você não tem o direito. Aí pegou, hein? Então, o que mais? Pois, volta lá. Próximo ou de parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberar das dívidas. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Aí está falando aqui, ó, no verso 3, essa liberação se aplica somente para os irmãos israelitas, e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Então, porque os estrangeiros lá naquela época, eles não tinham bênção, eles não tinham promessa. Hoje o Israel de Deus é todo aquele que faz parte da ligação pela nova aliança, pelo sangue. Então esse voto é com quem é crente, não é que é crente safado, sem vergonha meia boca não, crente mesmo. Para os outros que não é crente, você cobra e cobra com juros. E para os crentes que dá mau testemunho e não paga, aí você cobra mais ainda. Quem está entendendo? Então isso é pessoas que estão próximas, que entendem, preste atenção para você não entender errado, que entende sobre o que nós estamos pregando. Gente que da igreja, amigos próximos que conhecem essa palavra, familiares. Agora os outros que dão mau testemunho, não, cobra e cobra com correção, manda o cobrador na casa dele. Amém? Senão ele pode estar assistindo falando, oh glória, aleluia, essa igreja de Deus. Eu nunca vi um pastor pregar uma palavra tão abençoada. Amém? Então esse aí é uma direção. O ano do descanso, você tem que trazer descanso para o outro. Você tem que ser sombra para o outro, não ser pesado. A Bíblia fala, antes não tomarás emprestado, mas você vai ter para dar. A Bíblia não orienta a gente a emprestar para o irmão, ela orienta a dar. A Bíblia fala, melhor dar do que receber.
O irmão chega em mim, pastor, porque lá em casa está faltando isso, você pode emprestar? Eu sou irmão dele, ele é meu irmão. Se eu tiver, eu divido. Se eu não tiver, eu divido o que eu tenho, mas eu não vou emprestar. Crente não empresta. Só que tem o seguinte, só tem o direito de ser beneficiado por isso aquele também que pratica. Porque tem gente que é sem vergonha, que vem para a igreja para encostar nos outros. Amém? Quantos entenderam? Amém, glória a Deus. Está melhorando o amém, né? Aos poucos. Olha o que fala em Êxodo 16, verso 23 em diante. Não vou estender muito, porque não vai dar tempo de terminar, né? Mas aí no domingo a gente continua. Êxodo 16, 23 diz: Moisés lhes disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Verso 24. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado, e pela manhã a comida restante não tinha mau cheiro e nem vermes. Isso já era um grande milagre, porque eles viviam onde? No deserto, não tinha como estocar alimento. Ali eles viram que Moisés realmente era um grande homem o que Moisés falou? Eu estou ordenando. Ele está dando uma opção, ele está dando uma ordem. Nós somos péssimos para obedecer a ordem. E aí o povo falou no verso 24, no verso 23, que eles obedeceram a ordem de Moisés, fizeram como ele obedeceu. Imagina a mulher falar assim: não, mas eu não estou acostumada a preparar essa quantidade de carne. Vai lá e fala com Moisés, você não é homem? Resolve esse negócio. Tem mulher que é assim, né? Tem mulher que levanta marido, tem mulher que derruba. Mas eles eram uma nação que sabia que era uma nação sacerdotal, e uma nação sacerdotal tem que obedecer o sacerdote da nação e o sacerdote dentro de casa. E o sacerdote só deve ser respeitado quando ele obedece o sacerdote principal. Não é coisa da cabeça dele, faz isso aí porque não, é o que Deus manda. Porque eu sou sacerdote, faz isso daí. Não é assim não. Deus está dando uma direção para esse povo. Você vai cozinhar a comida para hoje e uma quantidade que dê para se alimentar amanhã também. Mas não estou acostumado a fazer essa quantidade de comida, estraga, vai perder, essa comida vai fazer falta depois. O sacerdote falou, obedece. E eles guardaram. E quando chegou no dia do descanso, a comida não estragou. Deus preservou. Deus cuidou. Sabe o que é isso? Quem garante aquilo que você conquista, não é você. Não é estar debaixo dos teus olhos, é Ele. É Ele que guarda. Fala comigo, é Ele que guarda. E no verso 26, fala assim: durante 6 dias vocês podem recolher o alimento, mas no 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. O único dia que eles podiam estocar, se você ler na Bíblia os outros dias, quando eles guardavam, a comida estragava, a comida embolorava, porque todo dia dava comida nova. Mas no dia do descanso, naquele dia anterior, eles podiam guardar, e Deus conservava o alimento. Porque quem garante o nosso alimento é Deus. Quem preserva, quem guarda é Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho vontade de aprofundar, mas já é 9h30. Vamos colocar de pé. E domingo nós vamos continuar. Amém? Porque essa semana foi uma semana corrida, muitos dormiram tarde, então eu quero poupar você. Aqui está uma pequena introdução, eu nem entrei a fundo ainda. E domingo eu preciso terminar, né? Então, venha com o coração aberto domingo, tá? Vai ser o primeiro domingo do ano, primícia para Deus. Vamos louvar o Senhor, adorar, não atrase, não falte. E nós vamos terminar essa palavra no domingo, vai ser tremendo. Quantos já estão entendendo, abrindo entendimento? O ano de descanso no Senhor é colocar a minha dependência e não naquilo que eu tenho feito, e naquilo também que eu deixei de fazer, porque Ele perdoa.
Se você se arrepende, Ele perdoa. E se você obedece daqui para frente, tua colheita vai mudar. Amém? Você vai colher. Esse vai ser um ano de maior colheita para nós. Todo choro do sexto ano, toda dificuldade que eu semeei com lágrimas, eu vou colher em nome de Jesus. Mais unção, mais autoridade, mais maturidade, mais sabedoria do Senhor, é isso que eu desejo. Feche os teus olhos. Senhor, nós cremos nessa palavra, nós obedecemos essa palavra, nós nos sujeitamos a essa palavra, e Deus fará grandes coisas, Senhor. Nós vamos obedecer, porque o Senhor nunca nos deu motivo para duvidarmos de Ti, para duvidarmos da Tua palavra. Nós vamos obedecer ao Senhor como todas as outras vezes, que fomos muitas vezes injuriados, chamados de loucos, de exagerados, e o Senhor honrou a nossa fé. Da mesma forma, Senhor, nós queremos declarar 2019 é o ano do descanso do Senhor. Nós vamos descansar no Senhor, nós vamos descansar nossa alma, nós não vamos nos inquietar, nós não vamos pensar, ser enganados e pensarmos que alguma coisa depende do nosso empenho ou do nosso trabalho. Nós dependemos do Senhor. Senhor, traz um entendimento sobre cada um aqui nesta noite, sobre essa palavra que está começando a ser ministrada aqui, Senhor, e que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ter a mente espiritual acessada e ativada, para que eles possam desfrutar das bênçãos do Senhor. Ano de 2019 é o ano do descanso no Senhor, é o ano do deleite no Senhor, é o ano de nós recebermos dEle, não porque merecemos, mas porque Ele nos abençoa. Nós vamos escolher 3 em 1, 3 anos em 1, nós profetizamos em nome de Jesus. Nós seremos mais sacerdotes da nossa casa, ensinaremos mais a palavra de Deus para os nossos filhos, teremos mais tempo para nossos filhos, tempo para orar, ensinar a palavra, fazer cultos domésticos. Aqueles homens casados, tempo para a esposa, tempo para cuidar, amar e preservar o amor pela sua esposa. Mulheres, cuidar dos seus filhos. Mulheres, amar os seus maridos, respeitá-los. Mulheres, cuidar do seu marido. Em nome de Jesus, nós profetizamos, será um ano poderoso para as famílias, para os lares, em nome de Jesus, Senhor, um ano de cura, restauração, Senhor, um ano do perdão, de darmos perdão e de recebermos, de colhermos também o perdão, um ano, Senhor, de perdoarmos as dívidas dos nossos irmãos, para que não sejamos pesados para eles, Senhor, perdoar as dívidas dos nossos familiares, e abençoá-los como uma semente. Não vai ser uma dívida, vai virar uma semente, que nós vamos colher lá na frente, ó Pai. Em nome de Jesus eu libero esta bênção sobre a igreja, para que nós possamos, Senhor, domingo, fechar esse entendimento do que é o ano do descanso do Senhor para nós, obedecermos essas diretrizes, Senhor, e sermos abençoados poderosamente, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. É o ano do descanso, então eu não vou sangrar ninguém. Poderia ir até as 10 da vontade, mas o Espírito Santo, não, é o ano do descanso. A igreja vai obedecer. Ele falou para mim, não é pelo tanto, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Ele falou, a igreja vai obedecer, a igreja vai honrar a tua fé, a igreja vai honrar a unção que você carrega, a igreja vai me honrar, o Senhor está dizendo para mim. Ele está falando, Diego, a igreja vai honrar a mim, vai honrar você. Vai entrar minha palavra no coração deles, fique em paz, não é pelo tanto que você vai pregar, eles vão receber. Então eu obedeço a voz dele, eu descanso nele que você está recebendo essa palavra. Senhor, nós te louvamos, tu és tão maravilhoso, tu és tão lindo, Senhor. Teu perfume é tão cheiroso, teu perfume é tão gostoso. Senhor, nós te louvamos por este culto, pelas vidas que receberam descanso, cura, libertação. Foram removidas setas malignas, que eles tenham uma noite abençoada, revigorada, Pai, em o nome do Senhor Jesus, e que domingo nós estejamos aqui reunidos novamente, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que o Senhor fale poderosamente no nosso meio, que esta igreja esteja repleta da Tua glória, do Teu poder, do Teu Espírito, e repleta de pessoas famintas e sedentas, para aprender diretrizes para um ano abençoado. Assim nós oramos, que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, agora e sempre. Amém e amém.